Oi, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Os tempos estão difíceis, né? Nós estamos passando por esse problema da quarentena, essa questão da pandemia, esse pânico, esse sensacionalismo que a gente está vendo aí nas TVs, né? Toda essa situação complicada, mas que diz respeito ao final dos tempos. Para quem tem um pouco de conhecimento bíblico, sabe que nós estamos vivendo já o tempo da tribulação. Isso não é brincadeira. E muitas coisas estão acontecendo, dizem respeito diretamente às profecias bíblicas. E muita coisa ainda está por vir e será em um futuro bem próximo, né? Então é importantíssimo que você esteja bem firmado na fé, que você creia verdadeiramente no Criador e em seu Filho, o Messias, que você esteja, que seja uma pessoa obediente às Escrituras, às leis do Eterno, dos seus mandamentos, né? E que principalmente aqueles que ainda não receberam do Espírito do Eterno, que se arrependam dos seus maus caminhos e enquanto é tempo, porque nós ainda temos tempo de buscar o Criador, mas esse tempo não vai ser para sempre. Nós temos que buscar enquanto ainda nós podemos encontrá-lo, certo? Então, o que acontece? Desde que o Eterno mudou a minha natureza, eu já contei isso até em vídeos anteriores, ele começou a me dar sonhos. E são revelações a respeito de muita coisa que vem acontecendo, não é, na nossa realidade atual, e coisas que ainda não aconteceram, que em seguida acontecem. O meu erro está sendo não fazer os vídeos no mesmo dia seguinte, no caso que eu tenho os sonhos, para confirmar que o que eu estou falando vem dele e que não é invenção nem criação da minha cabeça. Até porque eu precisaria ter uma mente muito criativa e ter uma capacidade extraordinária para ter sonhos sobre coisas que eu não conheço e coisas que estão nas escrituras. Até porque na minha caminhada de vida cristã, depois que o Eterno mudou a minha natureza, tem pouco tempo, não tem muito tempo não, em torno de 3 anos e meio, um pouquinho mais, pouca coisa. Então eu ainda estou aprendendo, buscando nas escrituras, e hoje as escrituras elas são muito mais do que palavras escritas e textos que edificam para mim, no caso. Para mim é o meu alimento, algo que eu preciso e que sem elas eu não consigo mais viver, certo? Faz total diferença o dia em que eu não medito nas escrituras, em que não leio o estudo, faz total diferença. Para mim o dia parece que nem aconteceu, no dia que eu não leio, certo? Que não estudo. Porque para mim é muito mais que uma leitura, é a minha intimidade com o meu Pai, com o Eterno. É uma capacidade que Ele dá aos que Ele resgata e transforma em seus filhos. Então, para mim é muito mais do que uma leitura, né? Uma edificação. Para mim é a minha comunicação com Ele. E como Ele mudou a minha natureza, né? Hoje eu vivo pela fé. Então, o meu alimento também mudou. O meu alimento é espiritual, e qual é o alimento espiritual, né? A palavra dele, entendeu? Então, assim, quando ele mudou a minha natureza, ele passou a me dar sonhos, certo? E semana passada eu tive um sonho muito, muito revelador que diz respeito aos tempos atuais. É o seguinte, eu estava em uma praça, uma rua larga, né? Uma rua que estava em movimento, assim, no caso, poucas pessoas estavam nessa praça, né? Não tinha veículos circulando, só pessoas. E poucas, né? E nessa praça tinha aqueles bancos em que as pessoas sentam para conversar, enfim. E em um desses bancos eu vi
um casal de idosos sentado, que na minha visão eram os meus pais, porque os meus pais já têm 70 anos, né, ambos, tanto minha mãe como meu pai. E isso aconteceu para que eu visse que aqui eu conhecesse que aquelas duas pessoas eram idosos. Essa praça tinha, no final dela, tinha um templo religioso católico, feito de pedra, né? Bem grande, uma edificação bem grande. Então, quando eu olhei para essas duas pessoas, esses idosos, eu vi que o Senhor que estava lá, o homem, ele tinha uma marca no corpo, exatamente nessa região aqui do ombro, mas no braço direito, não é? Ele estava com a blusa um pouquinho entreaberta, a camisa, e eu vi esse desenho aqui nessa região. O desenho era da seguinte forma: era um círculo com um triângulo no meio, e dentro do triângulo tinha um desenho. Então eu me aproximei mais para ver que desenho era esse, e era o desenho de um símbolo de um vírus. Aquele desenho que tem em laboratórios biológicos, em laboratórios químicos, né? Vocês devem conhecer, ele está sendo usado muito hoje para simbolizar essa questão da quarentena. Então, eu vi esse desenho e fiquei pensando um pouco, né? Porque eu não esperava ver esse desenho nesse homem, nesse senhor. Então, quando eu tirei meus olhos deles e olhei para frente, para a parte da rua, nessa hora era dia, certo? Tava dia. Então, eu olhei para o céu e vi o céu tava azul, né? Tem o sol, tava um dia limpo, não tinha nuvens. Mas de repente aconteceu que houve a mudança do dia para a noite e voltou para o dia. Era como se tivesse sido apertado o interruptor em que fez aquela troca de luz e escuridão, apagar e acender, bem rapidamente. Então, estava o sol, quando apagou, eu vi que tinha a lua, apareceu a lua, e de repente voltou o sol. Foi só um instante, coisa de um segundo. Acendeu e apagou. Quando eu vi essa cena, eu falei assim: começou. Exatamente, começou. E do meu lado, nessa hora, tinha uma moça, uma mulher, eu não sei quem era, mas automaticamente, quando eu falei assim, começou, nós fomos elevadas em uma espécie de superfície, algo nos elevou, né? E dentro desse algo tinha um pouco de água. E nós nos seguramos nele para nós não cairmos. Nós fomos elevadas e depois voltamos para o chão. Logo depois dessa mudança de fase, dia, noite, noite e dia. Foi um segundo apenas. Então, quando nós voltamos para o chão, eu vi que do meu lado direito tinha uma luz diferente. Então, quando eu olhei para a minha direita, eu vi um ser, um anjo, certo? Enviado de Deus, porque ele falou comigo para me dar duas importantes mensagens. E eu vi, ele era, né? Enfim, quem já viu ou que já buscou por esse tipo de conhecimento sabe mais ou menos como é a descrição. Era um homem, certo? Ele tinha uma túnica, ele estava vestindo uma túnica branca, ele estava revestido de glória, tinha um brilho muito forte. Você não vi rosto, vi os pés, as mãos, mas só a forma, porque não dava para ver, era muita luz, né? Então, quando eu olhei do lado que vi, aí ele me falou assim: veja. Então, nessa hora que eu olhei para cima, já estava noite de novo, não era mais dia, até porque quando a gente subiu e que desceu, automaticamente de dia passou para noite. E ele se iluminou, ficou iluminado do meu lado. Aí quando ele falou assim, veja,
Aí ele apontou para cima. Quando eu olhei, eu vi como que pontos de luz no céu se movendo, como sendo aqueles OVNIs, que as pessoas chamam de OVNIs, objetos voadores não identificados, que estavam voando. Tinham muitos, né? Voando de um lado para o outro, se movimentando, pontos de luz. E eu achei estranho porque nada daquilo estava ali. De repente apareceu. Então ele me falou assim: cuidado, eles estão querendo reencarnar em vocês. Aí parou de falar e eu fiquei observando, certo? E em seguida ele falou assim: aquela santa escura, preste atenção nisso, aquela santa escura tem o mesmo espírito que esteve em Eva. Ele fala assim: o espírito que está naquela santa escura é o mesmo espírito que esteve em Eva. Entendeu? O espírito que está naquela santa escura é o mesmo espírito que esteve em Eva. Então, nesse momento, acabou o sonho e eu acordei. Então, nós temos aí vários elementos. O primeiro elemento é a questão da marca, certo? Que estava, veja bem, a marca estava nessa região aqui, próximo, no braço direito, próximo a esse setor aqui do braço. Por que idosos? A gente está vivendo hoje um problema com essa questão do vírus, entre aspas, que está cometendo o maior número de idosos, né? Pelo fato deles já terem o adiantar da idade, eles já não têm uma capacidade de resposta muito boa a certos problemas de saúde. Então, a pneumonia geralmente leva à morte. Então, eram os meus pais para eu entender que ali era um casal de idosos. Aquela marca que estava aqui, nesse setor aqui do braço, estava próximo dessa região, para eu fazer referência a um sinalzinho que a gente tem aqui, né? Você deve saber que todo mundo tem, recebe quando é criança. Todo mundo tem essa marquinha aqui, né? Então, isso é uma referência a alguma coisa que acontece com todo mundo desde a infância, é uma marca, certo? Então, essa marca estava aqui que eu vi, para ficar próximo aqui a essa aqui que a gente tem, para eu fazer referência daqui com essa marca que a gente tem aqui. A gente não recebe uma vacina quando é criança e não fica marcado como um sinal? Então, e no mesmo lugar, todo mundo, né? Então, estava aqui para fazer referência. Então, o que é que vai acontecer? No futuro bem próximo, as pessoas vão receber em suas peles uma tatuagem, certo? Algo que vai aderir à sua pele, que tem um significado muito importante. E nessa marca existe o nome, ou número, ou enfim, imagem de quem colocou ela ali. E por que um círculo, um triângulo e no meio essa imagem do vírus? Porque a gente, nesse caso, tem que buscar o Egito Antigo, tem que ir até o Egito Antigo. Antigamente, na adoração, na época do Egito Antigo, dos faraós, era a 3 entidades que formam uma trindade, né? Que é a questão de Osíris, Ísis e Horus, certo?